nossa experiência agora, já que quem viu a primeira experiência, já percebeu que o tempo de oscilação do pêndulo, o período, depende desse comprimento. Agora a gente quer ver uma avaliação mais quantitativa. Ela depende quanto? Como? Bom, isso já é conhecido, de que o período de tempo de uma oscilação é igual a 2 vezes π vezes a raiz quadrada do comprimento do pêndulo dividido pela aceleração da gravidade. Eu não fiz ainda o teste com massa, mas quem fizer o teste com massa vai perceber que o período não depende da massa, incrivelmente, para quem achar assim, mas é isso. A aceleração da gravidade é quem dá essa condição cinética que tem a ver com o período, liga-se com o período. Então eu vou pedir ao Alexandre aqui para me ajudar, nosso técnico do Laboratório de Física, e vamos fazer isso para Alexandre, para dois comprimentos. Vamos pegar um comprimento pequeno mais ou menos do meio da massa até lá em cima, que é o que dá o comprimento, de 30 centímetros. Eu vou levantar um pouquinho, porque está abaixo de 30. Acho que aqui está mais ou menos em 30 centímetros. Aí não é uma precisão muito grande, mas em torno de 30 centímetros. Eu vou usar uma fita adesiva para segurar o cordão que sobra, porque aí ele segura o cordão que dá o comprimento. Porque a parte que dá o comprimento do pêndulo é só essa. Essa parte aqui do cordão é excedente para a gente poder ficar mexendo. Então vamos agora fazer uma oscilação e a medida, Alexandre. Vamos fazer assim. Vou pedir a Alexandre para medir com o cronômetro do celular, e ao invés de a gente medir, vamos fazer o seguinte: este comprimento agora foi de 30 centímetros ou 0,3 metros. Depois a gente vai medir com o comprimento de 1,20 metros, né? Então, depois a gente vai medir com o comprimento de 1,20 metro, 30 centímetros, 1,20 metro. É como se fosse 0,3 metros e 1,2. E a gente também vai calcular. Então talvez seja mais rápido, já que a gente está aqui, fazer as contas, né? Eu não sei qual a expectativa de vocês, mas vamos começar pelas contas. Quando L for de 0,3 metros, Alexandre, quanto daria se a gente considerar G igual a 10? Alexandre vai usar a calculadora para ser mais rápido. 0,3 dividido por 10, né? Que a gente aqui, se quiser, já pode ver que dá 0,03. Raiz quadrada de 0,03 vezes π vezes 2. Vamos botar aqui com a aproximação, não adianta muito além. Deu vezes π vezes 2. Deu T igual a 1,08 segundos. E se a gente calcular esse tempo de oscilação para um comprimento maior, de 1,2 ou 0,20 metros, quanto daria período? Aí daria 1,2 dividido por 10, o que vai dar 0,12, raiz quadrada de 0,12, vezes π, vezes 2. 0 quadrado de 0,12 vezes π, vezes 2. Vezes π, vezes 2. Dá 1,2 dividido por 10. Aqui deu 2,17. É 17 ou tem um arredondamento? Podemos dizer 18, arredondando. 18 segundos. Então, o tempo de oscilação ficou maior quando a gente aumenta o tamanho do pêndulo, que o tamanho do pêndulo é considerado o tamanho desse cordão até o meio da massa.
com um cordão assim, nesse tamanho, ele oscila mais rápido. Então, já que a gente calculou, agora a gente vai medir, né, para ver essas questões de medidas e de cálculo. Então, Alexandre, vamos fazer assim. Se Alexandre acionar o cronômetro do celular dele e a gente medir essa ida e volta, que é o período, seria assim. Alexandre, pode acionar só um período, eu vou dizer ida e volta. Já. Parou. Vamos de novo. É assim mesmo, né? Não é fácil, né? A gente quer mostrar isso a vocês. Já. Parou. Deu que é isso? 86 centésimos. Veja, o período deu aproximadamente 86 centésimos, né, de segundo. Vejam que isso é para 30 centímetros, né? Tem essa diferença. Mas tem muita diferença porque aí eu não dei chance a Alexandre de fazer uma medida boa. Porque o meu já é uma demora, né? Aí depois tem o outro, né? Parou. E além disso tem outras demoras. Então não é fácil. A gente vai fazer assim. A gente vai calcular um tal de T total, onde a gente vai fazer 10 vezes a oscilação. Então vai dar 10 vezes T, tá? Então a gente vai medir 10 vezes a oscilação e depois a gente divide o tempo total de 10 vezes a oscilação por 10 para dar só um T. Aí pelo menos esse tempo de dizer começa agora, termina depois, ele se dilui, o erro se dilui nas 10, na média de 10 que a gente vai fazer. Pelo menos as outras intermediárias entre a primeira e a última, ele não vai ficar esperando que eu diga comece e pare, reduz esse erro. Vamos ver se melhora. Com relação ao cálculo, não quer dizer que, enfim, esse aqui certamente deve estar mais próximo do real. Então vou começar e a gente vai contar 10. Alexandre, está pronto? Okay. Outra coisa que eu preciso dizer a vocês é o seguinte, estes cálculos que vocês viram aqui, essas fórmulas, elas foram feitas com aproximação para um pêndulo que oscila numa amplitude muito pequena. À medida que eu vou puxando para cá, eu vou distorcendo ou vou chegando próximo de outra realidade, onde essa equação ganha mais termos. Então, assim, para ser mais próximo dela, eu tenho que fazer ela oscilar pouco. Mas para vocês enxergarem, eu não vou deixar uma amplitude tão pequena assim. Aqui já está bom. Então, Alexandre, vamos lá. À medida que ele for e voltar, eu conto 1. Já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quanto deu aí, Alexandre? Alexandre teve aqui 11,09 segundos. Isso significa que esse T aqui vai ser igual ao total, já que eu fiz 10 vezes dividido por 10, desculpa aqui. Esse T vai ser igual a 11,09 dividido por 10, que dá 1,1, praticamente 1, arredondando aqui esse 0,9 segundos. Assim está mais próximo do valor calculado, né? E deve ser por aí. Então percebe que quando eu calculo o tempo total, eu meço o tempo total de 10 oscilações e aí eu divido por 10, eu tenho para cada oscilação um período mais preciso na medida. Vocês também podem fazer isso para 20 oscilações, né, como quiserem. É claro que aí você tem outros efeitos, né? Se você fizesse isso para muitas oscilações, esse pêndulo começa a pegar outros efeitos, porque a ancoragem dele aqui em cima tem outras variantes, ele pode variar um pouquinho de... não só nesse plano, ele pode variar um pouquinho nesse, enfim, ele vai perdendo um pouco o movimento com muito tempo. Então 10 é uma boa número de repetições, mas você pode fazer com 20 também, é bom, 20. Mas acima disso já começa a ficar difícil. Mas o fato é o seguinte, calculado deu isso, tá?
E se a gente for calcular para este, vamos ver quanto dá. Sim, então deu quanto? 11, deu 1,11 cada oscilação do pêndulo com 30 centímetros. Eu vou aproveitar isso e já vou colocar aqui que o medido foi aproximadamente 1,11 segundos. E se fosse 1,20 m, esse medido seria de quanto? Sim, e o calculado foi esse aqui. Calculado foi esse aqui, que dá 1,09 segundos. E se a gente for para 1,20 m, o calculado vai dar 2,18. E se a gente medir, será que chega próximo disso? Vamos lá, então vamos medir com o Alexandre de novo. Alexandre, vamos aqui então liberar esse cordão para a gente. Opa, deixa eu tirar essa fita adesiva daqui e vamos tentar medir aqui 1,20 m. 1,10 m. Você está vendo daí, Alexandre? Está mais ou menos no meio? Sim, está mais ou menos. Pronto, eu vou segurar aqui e vou fixar o restante do cordão com essa fita adesiva. Então, o pêndulo agora está com 1,20 m. Vamos ver com 1,20 m qual é o tempo total. Agora, esse era o tempo total 1, esse aqui é o tempo total 2, enfim. E vamos ver quanto é que está, né? Vou puxar não muito de novo, né, para não distorcer muito. E vamos contar 10 oscilações. Quando eu disser já, eu vou liberar. A Alexandre vai começar a medir o tempo. E aí a gente mede 10 vezes, segura de novo e a gente vê quanto deu 10 vezes. Então vamos lá, Alexandre, tudo pronto? 1, 2, 3, já! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quanto deu de tempo aí, Alexandre? 21,57 segundos. Como foi 10 vezes para achar esse tempo, o tempo de uma vez só, que é o período que a gente quer, vai dar 2,16, concordam? Arredondando? Então, esse tempo aqui é de 2,16, o tempo medido. Eu vou reforçar aqui com outra cor. Porque esse tempo medido é importante. E vocês percebem o seguinte, que o tempo medido para o tempo calculado não está tão distante. Tem erros no meio, tem coisas diferentes. A aceleração da gravidade de repente não é 10, né? Até porque não é mesmo na média na Terra nem é 10, mas a gente usa por simplicidade ou pode usar outro valor. O fato é que eles são próximos e realmente, na prática, vocês veem que aumentando o comprimento do pêndulo, você aumenta o tempo de oscilação. E é isso que eu queria mostrar. Pensem aí por que dá essas diferenças, não é? E como é interessante que uma experiência tão simples, né? Aí desde a época dos antigos, né? de Galileu, se trabalhava com isso. Os antigos relógios eram baseados nesse tempo aqui, ó. Os relógios tinham um pêndulo dentro e, claro, eles tinham um pêndulo e muitas vezes eles davam um pouquinho de energia a esse pêndulo quando ele começava a perder, mas eles usavam esse tempo como tempo base, né, para fazer essas contas. Então imagine que se cada oscilação dessa dá 1,11 segundos, ou dá até 1 segundo, se eu diminuir mais de 30, eu deixo isso aqui girando e para esse relógio, a cada oscilação eu digo para o ponteiro ponte 1 e aí você tem um relógio funcionando, medindo o tempo. Na época que não tinha, digamos, relógio eletrônico e não tinha celulares